Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala mais uma vez é seu irmão em Cristo, Dilson Leite, e eu estou aqui para lecionar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, classe de jovens. Nossa lição de hoje é a lição de número 9, com o título Os Gibeonitas enganam Josué. Então, se prepare aí para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Você que já tem acompanhado todas as lições aí no nosso canal. Se você está chegando agora no canal, essa é a sua primeira aula, você está assistindo esse primeiro vídeo do nosso canal, peço que você veja na descrição do vídeo, eu estou deixando sempre nas descrições a playlist do trimestre e também vou deixar nos cards e aí na sugestão de vídeo no final dessa aula também, para que você possa ter acesso a todas as demais aulas anteriores, porque todas as aulas estão linkadas umas com as outras. Haja visto que nós estamos estudando o livro de Josué. Tempo de conquista, fé e obediência no livro de Josué. Esse é o tema da nossa revista, do nosso trimestre, do segundo trimestre de 2020. Então hoje nós estamos na lição de número 9 e antes de ir para a lição, desde já, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Já vai deixando também o seu like para fortalecer o nosso trabalho, para fortalecer o nosso canal, para que mais pessoas possam ter acesso a essa aula de Escola Bíblica Dominical. E agora nós vamos para a lição. O texto do dia está registrado em Efésios capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, como loucos, mas como sábios. Efésios capítulo 5, versículo de número 15. Então essa orientação do apóstolo Paulo aos irmãos de Efésios, e que nós vamos também fazer a aplicação do mesmo texto em que nós vamos ler em Josué capítulo de número 9. Então hoje nós vamos estudar acerca desse episódio em que os gibeonitas enganaram o povo hebreu, enganaram, na verdade, a liderança, os príncipes e o próprio Josué, que também foi enganado. Então nós vamos tirar lições para a nossa vida espiritual acerca desse episódio. Os nossos objetivos é conhecer os inimigos que se uniram contra o povo de Deus, explicar a astúcia dos gibeonitas e expor como o juízo e a misericórdia de Deus atuaram no episódio dos gibeonitas. Então essas são as lições que nós vamos extrair dessa lição de hoje. Os gibeonitas que se reuniram para enganar a Josué. O nosso texto bíblico, que será a base para o estudo da nossa lição de hoje, está registrado em Josué, o capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 ao 6 e saltar para os versículos 15 e versículo 16. A leitura, Josué capítulo 9, do 1 ao 6, depois versículo 15 e versículo 16. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhes disseram: a ele e aos homens de Israel:
vimos de uma terra distante. Fazei, pois, agora concerto conosco. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles e lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Então esse é o texto base da nossa lição de hoje. Os gibeonitas enganaram Josué. Então nós vamos estudar com base nesse texto acerca da astúcia do inimigo, acerca do modo como eles enganaram Josué, né? Inclusive o texto aqui chega a dizer que o povo, no contexto completo, né? Se você ler, porque nós saltamos para o versículo 15 e 16, diz que o povo acreditou nas provas que eles apresentaram, o pão bolorento, os odres velhos, as roupas velhas, e não consultaram ao Senhor. Então o povo cometeu um grande erro, e esse erro trouxe problemas futuros, e é o que nós vamos ver no decorrer dessa lição, onde nós teremos lições importantíssimas para aplicação prática e pessoal na nossa vida, no nosso dia a dia. A introdução, o comentarista diz assim: as notícias a respeito da vitória sobre Jericó e Ai espalharam-se rapidamente sobre toda a região, sobre toda a vizinhança. Então os gibeonitas ficaram bastante preocupados, porque eles seriam, né, os próximos a serem atacados pelos israelitas. E assim como Deus entregou Jericó e entregou Ai na mão dos hebreus, eles ficaram ali extremamente preocupados e com medo. Então o medo deles fez com que eles desenvolvessem um plano ardiloso. Eles se disfarçaram de embaixadores de uma terra distante para poder convencer Josué das vantagens de se fazer aliança com eles, né? Eles usaram até dessa astúcia, de elogiar, de dizer para eles: somos teus servos, nós viemos de longe, vimos falar do que o vosso Deus fez no Egito, do que o Deus fez ao rei de Bazã, a Og. Então eles fizeram elogios, né? Eles elevaram a estima do povo hebreu, e com isso eles conquistaram ali a confiança deles e com as suas provas que eles demonstraram. Mas como já disse, devido a eles não terem consultado ao Senhor, eles fizeram um juramento. Josué não consultou ao Senhor antes de fazer essa aliança com os gibeonitas, e 3 dias depois, descobriu que havia sido enganado, pois os supostos embaixadores eram, na verdade, integrantes de um povo inimigo e vizinho, que estava na rota de colisão com o povo hebreu. Então eles usaram desse ardil, usaram dessa astúcia para enganar os hebreus, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso na nossa lição. O primeiro tópico da nossa lição de hoje é: os inimigos se unem contra Israel. O subtópico 1 fala sobre a inveja dos inimigos, porque o povo hebreu, capítulo 9, fala das vitórias dos hebreus sobre os habitantes da terra, e os reis que estavam daquém do Jordão, das montanhas, se uniram para combater os hebreus. Eles se uniram, aqueles povos, olha que coisa interessante, aqueles povos, aqui no versículo 1, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, todos eles se uniram para fazer uma estratégia, para traçar um plano para vencer, para derrotar o povo hebreu. E com certeza havia muito mais soldados e superaria facilmente o povo de Israel. Mas eles se uniram, e um fato interessante aqui é que eles eram inimigos entre si, porque todos eles eram cidades-reinos, como nós já vimos, a questão de Jericó, a questão de Ai, são cidades fortificadas. Então eles se uniram, então eles venceram as diferenças, eram inimigos entre si, mas por causa de um inimigo comum, que era o povo hebreu, eles se uniram para derrotar o povo de Israel. Então veja só, tamanha era a bênção de Deus, a promessa de Deus. Eles sabiam que Deus iria dar, e Deus realmente estava operando através do povo hebreu. Deus realmente estava dando eles, porque derrubaram Jericó, venceram Ai,
e as outras cidades começaram a temer, eles começaram a ficar com medo, né, dessa ação poderosa de Deus. Então eles se uniram para ir contra o povo hebreu. Então frequentemente havia guerra entre eles, então eles venceram essas diferenças para se unir contra o povo de Deus. Eles agora, o povo de Israel, tinham a bênção de Deus para entrar na terra prometida, estava para chegar. Então um levante organizado ameaça a marcha triunfal do povo do Senhor. Na verdade, tal coligação vai se repetir constantemente. Então, aquele momento que o povo está de fato conquistando, depois de sofrer tanto no deserto, naquele momento em que o povo está a ponto já conquistou 2 cidades, já conquistou Jericó, já conquistou Ai, já viveram ali, presenciaram a travessia do Jordão. Então, o povo estava numa expectativa de fé muito grande. Então, eles estão começando a desfrutar do cumprimento da promessa de Deus. Então, os inimigos se unem para poder impedir, para tentar colocar frustração. Nós estudamos na semana passada o episódio de Ai, onde por causa do pecado de Acã houve uma primeira derrota. Então a Bíblia diz que o coração do povo se tornou como água. Então, mesmo que às vezes não haja uma destruição tão grande como naquele episódio, que foram 36 soldados, mas a questão não era meramente a morte de soldados, a destruição, mas era a questão psicológica, era a questão de fé, de motivação. O povo hebreu, o coração deles se derreteu como água, então eles não tinham mais coragem, não tinham ânimo, a frustração foi muito grande. Então, mesmo que às vezes o inimigo não consiga atingir profundamente o povo, ele pode provocar frustração, ele pode provocar situações na mente da pessoa ou do povo de Deus, que essas pessoas, que o povo de Deus, que pessoas que se colocam diante de Deus por determinados objetivos, ao se frustrar, eles não vão mais lutar por aquele objetivo, eles vão deixar de lutar por causa de uma frustração. Então os inimigos se uniram ali para tentar fazer com que o povo tivesse os seus planos e os seus projetos frustrados. Mas o que eles não sabiam é que aqueles planos e aqueles projetos de conquista não partiam do povo hebreu, mas partiam do próprio Deus. Por isso que o seu plano, os planos de Deus na nossa vida, quando vem de Deus para nós, eles não podem ser frustrados, porque quem se encarrega de os cumprir é Deus. Condicionado à nossa fidelidade a Ele, Ele vai cumprir na nossa vida as suas ricas e benditas promessas. Pode orquestrar desde daqueles tempos até os dias de hoje. A igreja do Senhor também igualmente. Vai haver levantes, vai haver momentos em que o inimigo vai se unir para desestabilizar a obra de Deus. Mas aqueles que são verdadeiramente chamados pelo Senhor vão permanecer de pé e vão ver a glória de Deus se manifestando. O segundo subtópico fala sobre os inimigos são numerosos. Nós voltamos lá no versículo de número 1 e contamos pelo menos 6 cidades-estados, pelo menos 6 povos. Então, esses povos, a quantidade dos inimigos eram numerosos. Então, os povos cananeus ao oeste de Jordão, se unindo contra Israel, esse número superaria facilmente o número do exército hebreu. Então, esses homens se unindo para lutar contra os hebreus era uma indicativa de que esse medo que eles tinham da forma como o povo hebreu estava conquistando, porque a notícia estava chegando a diversas regiões, na lição em que lecionamos quando falamos sobre os espias que foram enviados, antes do povo de Israel chegar para conquistar Jericó, o povo já estava abatido. Então a glória de Deus já estava chegando antes mesmo do próprio povo chegar lá para conquistar. Então as promessas de Deus já estavam chegando adiante do povo para preparar o terreno, para preparar o ambiente para a conquista positiva do povo, e os inimigos já estavam prontos para se render. Então nós temos aqui, mesmo que os inimigos eram numerosos, ao ver as conquistas de Jericó e as conquistas de Ai, eles se uniram não simplesmente por querer derrotar, mas porque eles também tinham esse medo. Então, quando eles tinham um exército numeroso, agora eles tinham um pouco mais de confiança, porque unindo todos esses exércitos, eles facilmente conseguiriam derrotar. Olhando numa visão humana, eles teriam muito mais recurso humano, eles teriam muito mais material humano para poder conseguir uma estratégia para derrotar o povo de Israel.
Mas você sabe muito bem que na Bíblia Deus não conta com quantidade. Na Bíblia Deus sempre conta com qualidade e a quem Ele escolhe. A gente tem o episódio de Gideão. Deus deixa Gideão acredita que com 30 mil e Deus vai reduzindo, até que ele fique somente com 300. Porque o que importa é a glória de Deus se manifestar, para que nenhum homem se glorie, mas que a glória de Deus seja manifesta. Então aqueles inimigos eram numerosos e superariam facilmente. Então essa união, essa coligação era para tentar impedir o avante, né, o prosseguimento das conquistas do povo hebreu, para que o nome do Senhor não viesse a ser propagado e não houvesse continuar havendo um testemunho da glória de Deus. Porém, não importava o tamanho do exército ou da coligação, Deus sempre estava ao lado do seu povo. E eu dou uma palavra direta para você, meu irmão, que está me assistindo neste momento, nessa videoaula. Não importa quantas pessoas, quantos inimigos se levantem contra a sua vida, com Deus é sempre maioria. Nosso terceiro subtópico: o mal atua em várias frentes. Os cananeus se ajuntaram para combater Israel de modo ardiloso e mentiroso. Isso corresponde à palavra grega astúcia, a qual igualmente pode significar artimanha, sagacidade, sabedoria ilusória ou falsa. Foi usado quando Paulo expressou sua preocupação em que os coríntios fossem enganados pelo inimigo, da mesma forma que Eva foi enganada pela serpente. Quando o subtópico 3 fala que o mal atua em várias frentes, então ele vai agir de diversas formas. Cada batalha, o povo hebreu teria que entender que eles enfrentariam de uma forma diferente. Então a primeira batalha que eles enfrentaram, atravessando o Rio Jordão, vencendo obstáculos, depois eles tiveram que romper Jericó, depois eles tiveram que aprender, primeiro com o erro na batalha contra Ai, depois na vitória que eles tiveram contra Ai. Então cada momento foi uma situação diferente, porque o inimigo ele atua em diversas frentes. O inimigo atua na peleja, numa batalha física, como eles estavam ali, atua quando tentou Acã para que Acã viesse pecar, e com isso trouxe aquela primeira derrota na batalha contra Ai. Então aqui eles entraram de um modo ardiloso, de um modo enganoso, com astúcia, né, com sabedoria ilusória ou falsa. Então o inimigo usou os gibeonitas para usar de um engano contra o povo hebreu, para tentar iludi-los. Então nós temos que estar sempre vigilantes, porque muitas vezes algo que não pareça ser diretamente mal, mas pode estar escondido nas entrelinhas, né? Algo que possa estar numa aparente boa intenção, numa aparente boa vontade de alguém, né? Nós podemos ser colocados numa cilada. Então seja sempre vigilante, busque sempre a direção e a vontade do Senhor para que você tenha o discernimento correto, para que você não caia na astúcia do inimigo. Seja como Jesus, esteja firme na oração, no jejum e na palavra, para vencer a astúcia e a artimanha do inimigo, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, esse é o nosso primeiro tópico. Nós vamos para o segundo subtópico, que tem por título A Astúcia dos Gibeonitas. A astúcia dos Gibeonitas, primeiro subtópico: as aparências enganam. Os gibeonitas fizeram uma encenação a fim de seduzir o povo de Deus. Aqui no dito popular, né, se a gente puder falar sobre essa ação aqui dos gibeonitas, a gente diria assim: pode entregar um Oscar para eles, porque eles conseguiram enganar perfeitamente o povo hebreu. Então eles fizeram uma encenação, eles tramaram, né, tudo aquilo que eles levaram foi premeditado: colocar vinho em odres velhos, abatidos, para dar a impressão que eles estavam viajando há muito tempo, roupas velhas, né, pão bolorento. E quando eles chegaram lá, não, quando nós saímos
do nosso país, o pão estava quentinho, e quando chegamos aqui, olha a situação, o pão estava todo mofado, todo velho, bolorento, a nossa roupa. Então eles conseguiram usar dessa artimanha, dessa astúcia, né? Premeditaram tudo isso com o objetivo de enganar o povo hebreu. Então eles usaram um excelente figurino, uma linguagem humilde, né? Josué os questiona e diz: os teus servos, né? Já se colocando como servos de Josué e do povo hebreu. Pretensa piedade e a sua melhor safra dos vinhos em odres velhos e remendados, além do pão mofado e outros itens apetitosos e valorosos da sua gastronomia, porque está escrito no versículo 14 que os homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Então, na lição passada nós falamos, né, que o pecado ele é atrativo, mas ele é destrutivo. Então ali eles se sentiram atraídos por aquelas provisões também, porque o texto, o versículo 14 diz que os israelitas tomaram da provisão do povo. Então, por mais que os vinhos estavam em odres velhos, mas eram bons vinhos. Então eles tomaram da provisão dos gibeonitas. Então eles aceitaram o acordo, eles aceitaram o pedido de paz, eles aceitaram aquele acordo que eles estavam propondo, não sabendo eles que eles eram inimigos que moravam ali perto, mas acreditaram por causa das aparências, acreditaram por causa da roupa velha, acreditaram por causa da linguagem humilde, acreditaram por causa da pretensa piedade. Então nós precisamos, como a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse que nós não podemos julgar segundo a aparência, mas segundo a palavra. Por isso que o estudo constante da Bíblia ele é tão importante, porque ele vai nos proporcionar discernimento. Ele vai nos proporcionar, assim como os crentes bereanos, quando ouviram Paulo pregar, questionavam e verificavam se aquilo realmente estava nas Escrituras. Então, meu querido, é um conselho muito, mas muito necessário que venhamos aplicar nos nossos dias. Não se deixe enganar pela aparência. Nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Então nós estamos no dia em que muitas informações são disseminadas, em que muitas pregações estão aí na mídia, nas redes sociais, se recebe pelas mídias sociais. Então nós precisamos ter um cuidado, ter um discernimento, para que nós não venhamos cair em conselhos, para que nós não venhamos fazer aliança com o inimigo. Busque sempre discernimento da parte do Senhor. O inimigo de nossas almas também usa a mesma estratégia dos gibeonitas. Ele mostra o lado sempre bom das coisas. Josué e os príncipes se deixaram levar pelas aparências, cometendo grave equívoco e pagaram um alto preço. Então não se deixe levar para as aparências, né? O profeta Samuel também tinha uma tendência e Deus o exortou. Não olhe para a aparência, discirna tudo pela palavra de Deus e pela direção do Espírito Santo. O segundo subtópico, a armadilha é descoberta. Como diz o ditado, mentira tem perna curta. Então eles descobriram 3 dias depois, somente 3 dias depois. 3 dias depois, os israelitas descobriram que os pretensos embaixadores de uma terra longínqua eram, na verdade, inimigos vizinhos. Esse tempo de 3 dias provavelmente é o tempo em que eles progrediram, né, a sua caminhada e encontraram com o povo gibeonita. Não estavam tão distantes. É um caminho de 3 dias e ali eles encontraram a verdade diante dos seus olhos. Desolado, o povo reclamou, o povo murmurou, né? O povo reclamou contra Josué e contra os príncipes. Só que diferente do episódio quando Deus castigava o povo lá no deserto, quando eles murmuravam, aqui o povo tinha razão, né? No quesito que diz respeito a Moisés, na época o povo murmurava, mas sem razão, porque Moisés estava sendo guiado e completamente direcionado por Deus naquilo que ele estava fazendo, mas o povo murmurava porque ficava com saudade do Egito, murmurava porque queria comer carne, porque estava enjoado de maná. Então o povo era de dura cerviz, né? Um povo
muito difícil de se liderar. Mas aqui, os príncipes e o próprio Josué, no versículo 14, como nós lemos, não pediram conselho à boca do Senhor. Ou seja, eles não buscaram direção de Deus e fizeram um acordo de paz, sendo ludibriados e enganados pelos gibeonitas. Então aqui, quando eles descobrem que aqueles inimigos, aqueles gibeonitas, na verdade, não eram embaixadores de uma terra distante, mas eram sim inimigos vizinhos deles, aí o povo ficou revoltado. E aí, como foi os príncipes e o próprio Josué que fizeram essa aliança, eles não poderiam quebrar essa aliança. O princípio da autoridade e submissão estabelece o respeito incondicional à liderança, desde que essa se conduza no centro da vontade do Senhor. Então, neste caso, há um texto que sintetiza o problema criado pelos líderes. Não pediram conselho ao Senhor. Versículo 14. Então, existe o princípio de obediência à liderança. Josué e os príncipes de cada tribo eram líderes e o povo deveria obedecer aos seus líderes. Mas só que o problema aqui é que aqueles líderes não buscaram uma direção do Senhor. Então, se eles não buscaram uma direção do Senhor, o povo estava com razão. O povo estava agindo de forma correta, porque quem errou foi os seus líderes. Então, naquele momento, o povo hebreu estava reclamando e reclamando com razão, porque eles não estavam murmurando à toa, mas sim com razão, porque os líderes que deveriam buscar a direção do Senhor não buscaram, e ali iam-se ter prejuízos e problemas futuros. Aquele problema seria aquela decisão e aquela aliança de paz. Eles estavam fazendo aliança com inimigos, ou seja, com pessoas que eles deveriam derrotar, destruir, que o próprio Deus ordenou que eles derrotassem todos os habitantes cananeus. E ali agora o povo vê a liderança fazendo uma aliança com os inimigos. E essa aliança de vida que preservaria a vida deles, que não os mataria. E eles fizeram esse acordo e juraram no nome do Senhor. Que é o assunto aqui do terceiro subtópico, a manutenção da aliança. Josué e os príncipes da congregação, mesmo diante da ferrenha crítica do povo, não mudaram os termos da convenção de paz. Ou seja, mesmo eles descobrindo que aqueles povos eram vizinhos, que eles haviam sido enganados, e mesmo com a reclamação do povo, os líderes não mudaram o conselho, eles não mudaram o acordo de paz que eles haviam feito. Eles poderiam achar, como a gente pode dizer nos dias de hoje, uma brecha para quebrar, para anular aquele acordo. Por quê? Porque os gibeonitas mentiram. Os gibeonitas usaram de engano, mas eles preferiram manter o acordo pelo fato de terem jurado pelo nome do Senhor. Então, mesmo que os inimigos erraram, mesmo que aqueles inimigos falaram de forma astuta, de forma ardilosa, tentando os enganar e conseguiram os enganar, eles preferiram manter o acordo. Por quê? Porque eles fizeram o juramento, eles precisariam manter esse juramento diante do Senhor. E aí, eles tiveram que cumprir esse acordo, tiveram que fazer essa manutenção. Em 2 Samuel, capítulo 21, no versículo 1 e 2, nós vemos que Saul quebrou essa aliança dos gibeonitas, que foi firmada aqui no tempo de Josué, e o que trouxe sérios infortúnios, até que a devida reparação foi feita aos gibeonitas. Depois você pode ler 2 Samuel, capítulo 21, deixa eu conferir, 2 Samuel, é isso mesmo, 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 21, versículo 1 e 2, onde narra o texto em que Saul havia atacado os gibeonitas a fim de os exterminar. E aqui nós vemos nesse texto Davi procurando os gibeonitas para reparar o erro de Saul. E aí houve toda essa reparação. Os gibeonitas pediu 7 filhos da casa de Saul para que eles pudessem enforcar. Então, se você ler esse texto, então veja que esse acordo de paz que eles fizeram deveria ser cumprido. E aí, então, como esse acordo
nesse tempo em que Saul não cumpriu, Davi, o próprio rei Davi, reconheceu que Saul cometeu um erro gravíssimo de não ter mantido o acordo, de ter preservado a vida dos gibeonitas, mas estava tentando os matar, os exterminar. Então veja como é importante. Não podemos tomar o nome do Senhor em vão. E como eles juraram em nome do Senhor, eles deviam e devem manter o acordo até o fim. Nós nos comprometemos muitas vezes a realizar algo perante o Senhor e simplesmente esquecemos. Ocorre que o Todo-Poderoso nunca se esquece de nada. Ele aguarda de nós o cumprimento das nossas promessas e alianças que firmamos. E, como exemplo, a aliança de casamento tem sido frequentemente vilipendiada, né? Fazendo esse paralelo entre a aliança que eles fizeram e mesmo que o inimigo os tinha havido usado de engano, eles mantiveram porque eles fizeram uma aliança, eles fizeram um acordo. E aqui nós fazemos esse paralelo para hoje, para mostrar que nós, como cristãos, precisamos manter os nossos acordos. Como cristãos, nós precisamos manter o nosso pacto. Sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então, se dissemos sim, como aqui o comentarista da lição faz um paralelo com o casamento, se dissemos sim diante do altar e dissemos quando foi nos perguntado até que a morte o separe, então nós temos que honrar o pacto, né? A aliança conjugal que nós fizemos. E aqui nós temos Malaquias, capítulo 2, versículo 13 e 14. Deus odeia o divórcio, porque o divórcio é a quebra de um pacto, é a quebra de uma aliança. Esse é um dos exemplos de aliança, assim como o exemplo de Samuel, também de 2 Samuel, capítulo 21. Quando se quebra uma aliança, existe um preço a se pagar quando essa aliança é quebrada, quando esse pacto, quando esse acordo é quebrado. Então Deus zela e quer que nós zelemos também pelos pactos e pelas alianças que nós firmamos uns com os outros, com Deus, em nome do Senhor Jesus também, certo? Nós vamos agora para o tópico 3, uma história de juízo e misericórdia. O nosso primeiro subtópico do tópico 3 é: os gibeonitas são punidos. Aí versículo 19 e versículo 20 de Josué capítulo 9. Quando viu que havia sido enganado, Josué ficou muito bravo. E naquele dia, Josué deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje no lugar em que escolhesse. Então, tudo porque os príncipes da congregação não consultaram ao Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis e trabalhosos em que espíritos enganadores têm tentado destruir a igreja e a fé dos crentes, trazendo heresias, modismos e pseudo-espiritualidade. Então, aquele povo, Josué ficou bravo, ficou irado quando ele descobriu que aquele povo não era de terra distante, de um país distante, não eram embaixadores, na verdade eram inimigos que estavam em rota de colisão, né, que seriam inimigos que futuramente, dentro de pouco tempo, assim como eles descobriram em 3 dias, dentro desses 3 dias eles estariam sendo esmagados pelo povo hebreu, né? Então ele ficou muito irado porque ele fez acordo com os inimigos, né? Ele foi enganado. Então Josué, pelo fato deles terem cometido esse erro, os amaldiçoa a serem escravos e que eles seriam cortadores de lenha e carregadores de água para o povo e para o templo do Senhor também. Então nós estamos aqui, o comentarista faz essa referência de estamos vivendo em tempos trabalhosos em que espíritos enganadores, e aqui mais uma vez eu reitero a necessidade de estarmos alicerçados na palavra, de estarmos alicerçados na Bíblia, alicerçados. Paulo fala a Timóteo que ele cuidasse da sã doutrina, para que ele, fazendo assim, ele salvasse a ele mesmo e fazeria bem para a alma dele, para a vida espiritual dele, também para aqueles que ouvem a ele, para aqueles que estão ao redor dele. Então, a palavra de Deus, ela sempre será de forma proveitosa, a palavra de Deus ela sempre produzirá frutos na nossa vida. Se nós estivermos constantemente nos alimentando da palavra de Deus, nós vamos extrair para a nossa vida
bênçãos e muitas bênçãos espirituais. Não vamos ser enganados, nós não vamos ser levados pela astúcia do inimigo, nem pelos enganadores, nem pelos falsos profetas, nem pelas pessoas que pregam uma pseudo-espiritualidade. Nós só vamos conseguir discernir todas essas coisas se nós estivermos firmados na rocha, alicerçados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. As heresias, os modismos e a pseudo-espiritualidade nós venceremos com comunhão com a palavra de Deus. Temos que estar vigilantes, buscando ao Senhor em todo o tempo, porque o inimigo usa de trapaça a fim de enganar todo o povo de Deus. Mas se você ama a escola bíblica dominical, se você ama o culto de ensino na sua igreja, se você é um estudante que estuda com afinco as escrituras, tem lido a Bíblia constantemente, tem procurado compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, você com certeza receberá de Deus o discernimento e não será enganado. Aqui os gibeonitas foram punidos porque usaram de engano, mas nós temos que extrair as lições para que nós também não sejamos punidos por deixarmos ser enganados, porque Deus tem nos dado ferramentas, Deus tem te dotado de entendimento, de sabedoria, Deus tem nos dotado da sua palavra, tem nos dado hoje inúmeras possibilidades. Veja só, com essa pandemia do coronavírus no mundo todo, mesmo assim, a igreja continua, nós mesmo com os cultos online, né, agora em nossa cidade nós voltamos a cultos presenciais, mas os recursos estão disponíveis. Nós estamos tendo EBD online, então em todo o tempo nós temos oportunidade para buscar o conhecimento e buscar o crescimento espiritual diante do Senhor. Não é desculpa, né, dizer que não tem tempo. Deus nos dotou de habilidades para que nós possamos conseguir administrar e fazer a vontade dele. O segundo subtópico fala de uma significativa mudança. Os príncipes, diante da descoberta, eles sugeriram que os gibeonitas fossem escravos de toda a congregação, o versículo 21. Mas Josué fez uma significativa alteração e tornou escravos do santuário de Deus, versículo 23. Então, ao mesmo tempo, curiosamente, ao mesmo tempo que Josué puniu, Josué os abençoou. Por quê? Aí aqui tem a referência de Provérbios 26:2, que a maldição sem causa não virá. Então aqui ele está punindo eles, mas ao mesmo tempo que está punindo, está os abençoando. Por quê? Porque eles estariam participando do serviço do templo do Senhor. Então eles estavam sendo, na verdade, abençoados com essa maldição, entre aspas, né, que Josué estava delegando sobre eles: vocês vão ser escravos. Mas, na verdade, eles estariam servindo no templo. O que, ao passar ao longo do templo, eles se tornaram auxiliares ali dos levitas. E nós vamos ver em algumas referências que eles se tornaram servidores, auxiliares dos templos mesmo, e tendo nomes relativos sendo citados em outras passagens das Escrituras. Então, eles, ao serem condenados pelo povo, seriam apenas escravos do povo, mas Josué faz uma mudança significativa e abençoou eles, dizendo que eles seriam também cortadores de lenha e carregadores de água para a casa do Senhor, para o templo do Senhor. Então, eles queriam preservar a sua própria vida. A justiça de Deus estava atuando em favor daquele povo. Por quê? Porque eles, quando saberam que Deus estava entregando toda aquela região na mão do povo hebreu, eles queriam salvar a sua própria vida. Eles queriam viver, mas eles não sabiam como fazer isso. Eles sabiam que estavam sendo condenados. Então eles usaram dessa maneira ardilosa, eles queriam sobreviver, mas não sabiam como fazer de modo correto. Então elaboraram esse plano mentiroso e conseguiram enganar o povo hebreu. Só que Deus teve misericórdia deles. Então, quando citamos aí a referência que a maldição sem causa não virá, assim como o povo se irou contra os líderes, porque os líderes erraram, aqui eles mesmo sendo castigados por Josué, no contexto de dizer que eles seriam cortadores de lenha e seriam carregadores de água, ora, seria uma bênção, não? Porque
aqueles que estavam destinados a morrer, aqueles que estavam destinados a serem sacrificados todos pela mão dos hebreus, agora tem uma aliança e um pacto com o povo hebreu, e além disso, eles fez o pacto de preservar a vida, agora eles têm a oportunidade de servir ao Deus dos hebreus. Então Deus usou de misericórdia para com eles e os perdoou o seu pecado. Então Deus deu eles uma oportunidade deles terem como servir a Deus no templo, e lhes preservou também a vida. Para aqueles que estavam destinados a morrer, ser servo, ser escravo deles e servindo no templo, cortando lenha e carregando água, era uma bênção. De maldição se tornou em bênção. A bênção no lugar da maldição, que é o terceiro subtópico. A bênção no lugar da maldição. Talvez a postura humilde dos gibeonitas tocou o coração do Eterno, sendo destacados para o serviço perpétuo na casa de Deus. O Senhor os abençoou e eles se tornaram participantes de direitos usufruídos pela casa de Levi. Então, no subtópico 2, quando Josué mudou e transformou a maldição em bênção, que o subtópico 3 vai falar um pouco mais detalhado, que é a bênção no lugar da maldição, aquela postura dos gibeonitas tocou o coração de Deus pelo fato deles terem se apresentados diante do povo hebreu para escapar pela sua própria vida, e eles então, Deus os abençoou, eles se tornaram participantes de alguns direitos que eram usufruídos somente da casa de Levi. Então, a partir daí, os gibeonitas, eles se transformaram em uma bênção para Israel. Prova disso é que no tempo de Samuel, a Arca do Concerto ficou durante décadas, aproximadamente aí 20 anos, na cidade gibeonita de Kiriat Jearim. Kiriat Jearim, em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1 e versículo 2. E também 2 Samuel, capítulo 6, versículo 3. Então, a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, ficou durante 20 anos na cidade gibeonita de Kiriat Jearim. Na época de Salomão, do governo de Salomão, o tabernáculo também foi armado em Gibeão, 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 3. E posteriormente, eles foram chamados, na minha Bíblia, na versão a revista e corrigida, netineus, ou netinins, na revista e atualizada, e também eram chamados de servos do templo. Se eu não me engano, na versão NVI, eles são chamados de servos do templo, ou serviçais do templo. Eles estavam na Babilônia, e quando o povo hebreu foi exilado, ali no texto de 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 2, fala que eles estavam entre os primeiros que voltaram do exílio, do cativeiro. Então lá cita os servidores do templo, e na revista e corrigida fala dos netineus. Eram sobre esses gibeonitas que está se referindo, se você ler na 1 Crônicas, capítulo 9, 2, quando falar dos netineus. Os mesmos servidores do templo, que são os gibeonitas, que eram esses que cortavam lenha e que carregavam água para o templo. Então a bênção se tornou bênção no lugar da maldição. Então eles foram abençoados e passaram a servir a Deus, e passaram a dedicar as suas vidas em servir ao Senhor. Neemias capítulo 3, versículo 7 também fala que eles ajudaram na reconstrução dos muros de Jerusalém. Então eles foram abençoados por Deus. Então por isso que esse tópico é uma história de juízo, mas também misericórdia. Deus os puniu para exortar, mas também usou de misericórdia e deu eles a oportunidade de viver uma vida que pudessem glorificar o nome do Senhor. Assim como Abacuque orou, na ira lembra da misericórdia. Deus é um justo juiz, mas temos que lembrar também que Ele é misericordioso. Deus, Ele age com graça e com misericórdia para a glória do seu nome. A história dos gibeonitas nos ensina importantes lições. Uma delas é que jamais devemos tomar qualquer atitude sem antes consultar ao Senhor.
A segunda é que precisamos estar atentos às ciladas do inimigo, pois ele é ardiloso e suas mentiras podem nos impedir de herdar a terra prometida pelo Senhor, a nova Jerusalém. Então, que nós possamos consultar sempre o Senhor e estejamos atentos para que nós não venhamos cair nas ciladas do inimigo. Esteja atento, prossiga avante de cabeça erguida, confiando em Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero de coração que essa aula possa ter sido bênção para a sua vida. E se ela foi bênção para a sua vida, se inscreva no canal. Se essa aula foi bênção para a sua vida, dê um like aí nesse vídeo. Comente se foi bênção para você. Se essa aula foi bênção para você e você acredita que ela pode ser bênção para outra pessoa, compartilhe nas suas redes sociais. Abençoe outras pessoas com a palavra de Deus. Eu encerro aqui essa lição de número 9 da nossa escola bíblica, classe de jovens, agradecendo mais uma vez a você e agradecendo a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Muito obrigado e um forte abraço em Cristo Jesus. Deus te abençoe.